Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje, dando sequência no nosso estudo, nós vamos agora estudar o relacionamento muitos para muitos dentro do JPA Hibernate, que é o que falta para a gente fechar essa parte. Vamos lá então? Então, pessoal, anteriormente nós vimos o relacionamento many-to-one com o exemplo de livros e páginas. Ou seja, um livro tem várias páginas. E aí, nós pensamos dentro do modelo ER, né, entidade de relacionamento, em que a página vai guardar a chave estrangeira de quem é o livro que ela pertence, certo? Então, nesse nosso exemplo aqui, eu peguei um livro, Como Programar em C++, do Deitel, e eu tenho a página 1 que pertence a esse livro e a página 2 que pertence a esse livro. Por quê? Porque ambos guardam a chave estrangeira de book, ok? E aí, pessoal, nós vimos que isso tudo vai ser feito e gerado pelo JPA Hibernate. E isso é feito através das annotations, foi o que nós vimos nessa aula aqui, certo? Então, nós fechamos essa aula do many-to-one mostrando para vocês que, para que o relacionamento fique correto de um para muitos, nós tínhamos que fazer o entrelaçamento correto, né? Que é falar aqui na página qual é o campo que pertence ao livro e aqui em livros, se você quiser guardar quais são as páginas, nós temos que usar o mapped by. Da mesma forma, nós também conversamos sobre o Cascade, que também é possível de se configurar aqui no JPA Hibernate. Então, qualquer dúvida, volte nessa aula para você relembrar. Eu estou partindo daqui porque o many-to-many é muito semelhante a isso aqui. Porque, de fato, como agora nós temos um relacionamento de muitos para muitos, de novo nós vamos ter que fazer o casamento em ambos os lados, assim como nós tínhamos de many-to-one, ok? Então, se você relembrou isso aqui, podemos seguir em frente. Então, vamos pegar aqui agora o nosso projeto escola. Como que está o nosso modelo entidade de relacionamento até o presente momento? Nós temos aqui a classe professor, que é a tabela professor, né? A tabela de aluno e a tabela de disciplina. Ou seja, até agora no nosso sistema, nós fizemos as entidades soltas, sem se relacionar umas com as outras. Por quê? Dentro desse contexto escolar, o relacionamento entre professor, disciplina e aluno, ele vai se dar por meio de uma turma, concorda? Então, você poderia modelar isso aqui até mesmo como sendo uma entidade, um relacionamento ternário. Mas para ficar mais organizado, eu preferi criar uma entidade turma e aí a turma vai guardar então a qual disciplina ela pertence, qual é o professor que ministra essa disciplina. Então aqui a gente põe uma vírgula, né? Que o nosso modelo entidade de relacionamento não vai permitir que uma disciplina seja lecionada por mais de um professor, ok? Mas se fosse mudar, se a direção da escola, por exemplo, permitisse isso, nós criaríamos aqui então um relacionamento N para N aqui também, de turma e professor, ok? Mas para ficar didático, eu vou deixar aqui uma turma ministrada por um único professor, ok? E aí, para a gente verificar o many-to-many, nós temos que uma turma ela é frequentada, ela é assistida por N alunos. E um aluno pode estar matriculado em N disciplinas. Então, é natural você pensar, quando você estudou lá na disciplina de banco de dados, que esse relacionamento N para N, ele vai gerar uma tabela para a gente. Que basicamente, se eu não colocar mais nenhum campo, ele vai ter então o ID dessa tabela, e aí eu vou ter o ID da turma e o ID do aluno. E aí eu tenho aqui uma coleção N para N. Beleza, pessoal? E por que nós estamos fazendo isso? Porque agora nós não vamos pensar no banco de dados. Nós estamos num nível acima em que o Hibernate está tomando conta disso para a gente. Portanto, o que nós vamos fazer é, na nossa entidade
turma e na nossa entidade aluno, nós vamos colocar algumas annotations para que a annotation envie essa mensagem para o Hibernate criar para a gente da forma correta. Então olha como é simples. Quando nós estamos pensando em classe, uma turma ela tem uma lista então de alunos, concordam? Eu não coloquei todo mundo aqui, gente. Por exemplo, a turma aqui tem então o professor, ele tem também aqui uma disciplina. Então eu coloquei três pontinhos aqui, tá? Então só para ilustrar o many-to-many, eu vou concentrar que a turma tem então uma lista de alunos e um aluno tem uma lista de turmas dentro dele. Isso aqui é classe, objetos, ok? E agora eu vou te mostrar quais annotations nós temos que colocar para que o many-to-many funcione. Então vamos lá, dando um zoom aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, turma com aluno. Eu já até deixei isso aqui de propósito, para você lembrar que é N para N. Então, eu vou usar aqui a annotation many-to-many. E lá no aluno também, many-to-many, ou seja, muitos alunos para muitas turmas. Então vamos lá. Primeira coisa, aqui em aluno, eu vou falar o seguinte, olha, essa turma, essa lista de turma, ela está atrelada, casada com quem lá na outra classe, gente? Com a lista de alunos. Então, eu vou falar, olha, essa turma aqui está mapeada para a lista de alunos, que é esse nome aqui tem que ser idêntico ao nome que você colocou aqui na classe de alunos. Ou seja, o atributo que está aqui vai ser a string que você vai colocar aqui. Esse é o primeiro passo para criar o relacionamento many-to-many. Ok? Próximo passo agora, eu tenho que agora mexer lá na classe de turma para fazer agora o chaveamento entre as duas e fechar a brincadeira aqui. Então vamos lá. Primeira coisa então, a gente não falou que esse relacionamento vai gerar para a gente uma tabela, tá aqui embaixo? Nós não falamos isso? Então, primeira coisa, olha, eu vou agora me referenciar à turma com a tabela nova que vai ser criada, ou seja, a join table. Entenderam? Então, eu vou criar aqui agora annotations para me falar, olha, qual campo dessa classe vai se relacionar com essa tabela? Qual campo dessa outra classe vai se relacionar com essa tabela? Olha como que ficou didático a forma que eu coloquei aqui, ó. Vamos bem passo a passo. Então, dando um zoom ainda maior aqui, ó, então eu vou ter que falar o seguinte, ó, qual nome você deseja colocar para essa tabela? Já te falo, se você não tivesse colocado nada, ele já ia pegar o nome da turma, underline, nome do aluno, beleza? Mas para você ver que você consegue colocar o nome que você quiser. Então, você vai colocar aqui no atributo name, eu vou colocar turma, underline, aluno. Pronto, é o nome dessa tabela aqui que será criada pelo Hibernate, ok? Agora, então, eu tenho que falar, ó, qual é o nome da coluna que se referenciará para essa turma? Ou seja, a join column, que está na join table, vai ser a turma ID. Por quê? Porque esse cara aqui é a chave estrangeira para a turma. E aí, o inverso, quem que vai ser, pessoal? O inverso vai ser o inverse join columns, que vai ser então o ID aluno. Ou seja, esse nome que eu coloco aqui é o nome que ele vai criar nessa coluna para mim. Então, aqui eu até coloquei alguns valores fictícios, tá? Então eu tenho aqui o aluno 200, que pertence à turma 1, e tem o aluno 201, que pertence à turma 1. O aluno 200 pertence a uma turma 2, exatamente, né? N para N. O aluno pode estar em 2 turmas, 3 turmas, e uma turma pode ter vários alunos. Não é assim? Então, viram como é simples criar o relacionamento many-to-many? Ou seja, primeira coisa, recapitulando então, nós criamos o mapeamento em aluno para qual campo ele pertence em turma, que é o lista de alunos, e depois eu concentrei as minhas forças na tabela que será criada, que é a join table. E aí eu posso setar o nome dela e eu falo quais são as colunas, quem é a join column e quem é a inverse join column. Não é simples fazer isso aqui? Basta então que, se você fizer o desenho de relembrar que o N para N produz uma tabelinha para você, é só você lembrar, olha, eu quero que esse nome aqui chama turma ID. Então eu coloco aqui, ó, turma ID. Eu poderia colocar de ID turma, então aqui teria o nome ID turma. E aqui é a mesma coisa.
Beleza, pessoal? Então, assim, a gente finaliza o Many-to-Many. Com isso pronto, o nosso sistema agora pode ser, de fato, construído completamente com JPA Hibernate, que foi o que eu fiz no código que eu deixei para vocês, ok? Mas antes disso, cabe lembrar que também no Many-to-Many nós podemos colocar aquelas propriedades de Cascade ou de Fetch aqui também. Tá? Então, se eu quiser colocar aqui no relacionamento Many-to-Many, eu faço qualquer atualização em cascata, eu coloco aqui dentro do Many-to-Many. Lembrando então que o Join Table diz respeito a quem, gente? Join Table, vamos voltar aqui, diz respeito a essa tabelinha que será criada. O Many-to-Many que diz respeito de fato ao relacionamento turma e aluno. Então, se eu quero ele em cascata, ou se eu quero, por exemplo, o que a gente conversou lá na aula de lazy e eager, que o Hibernate faz muito bacana pra gente, que sempre quando eu tenho uma lista, ele é lazy, ele é preguiçoso. Mas vamos supor que eu queira que toda vez que eu buscar a turma, ele também seja eager, ansioso, e busque também a coleção de alunos para mim. Gente, simplesmente eu coloco aqui a propriedade. Ó. Olha, computador, eu quero que você funcione do formato eager, beleza? Ou se não, eu quero que também faça o eager e o cascade. É só você botar a vírgula aqui e ir colocando as propriedades que você deseja, tá? Então, assim a gente finaliza o relacionamento Many-to-Many. Podemos ir agora lá para a nossa aplicação, colocar isso em prática. Afinal de contas, voltando aqui, né, nós temos então esse modelo entidade relacionamento que será criado e gerenciado, que é o melhor de tudo, pelo JPA Hibernate. Deixa eu te mostrar aqui dentro do NetBeans para você ver. Então a primeira coisa aqui, ó, antes disso, esse projeto está aqui para você no Git, tá? Para você baixar. Esse projeto está totalmente usando o JPA Hibernate. Ao longo dessa disciplina, nós fizemos do formato de 3 formatos, né? Usando, deixa eu até pegar ele aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui é o projeto que nós fizemos ao longo da disciplina. Eu comecei te ensinando com o JDBC, te mostrei como que faz, dado que nós estamos no MVC, como fazer o acesso a dados sendo em arquivo, e a última parte, usando esse acesso a banco de dados por meio de uma camada a mais, que é o Hibernate. Tá? Então, esse aqui foi até as aulas anteriores. A partir de agora, eu mudei o projeto e criei o projeto agora completinho para que você construa a sua aplicação. Então, esse projeto aqui, ó, que é o projeto DACC-JPA, esse aqui está usando o JPA de cima e embaixo, tá? Então, eu até mudei um pouquinho aqui a cara dele para você não se confundir com o outro, que foi um projeto didático até aqui. Ok, pessoal? Então, faça o clone desse projeto, salve ele na sua máquina e estude ele de acordo com as videoaulas que nós fizemos até o momento, tá? Então vamos lá, vamos abrir esse projeto aqui agora, ó. Então, é esse projeto aqui, ó, projeto DACC-JPA, e aonde que nós fazemos essas configurações? Dentro da nossa entidade. Então, vou vir aqui na entidade aluno e na entidade turma, só para você verificar, ó. Então tem um monte de coisa configurada aqui através de annotation. Por exemplo, a gente dá uma recapitulada geral. O @data, ou seja, esse cara aqui é do Lombok, que faz para a gente um monte de coisa. A partir daqui, o entity já é referenciando o JPA Hibernate. Esse cara aqui, nós estamos falando que o ID vai ser a chave primária, estamos falando que ele vai ser o autoincremente. E aqui nós temos relacionamento, ó, um para muitos com disciplina. Se a gente voltar aqui, de fato, a turma pode ter uma disciplina e uma disciplina pode ter várias turmas, né? Então, retomando para o nosso código, nós temos aqui o Many-to-One para disciplina, o Many-to-One para professor também, e eu tenho aqui o Many-to-Many, que é o que eu acabei de explicar ali, ó, para turma-aluno. Beleza, pessoal? E aí, então, se eu estou usando o Many-to-Many aqui em turma, em aluno eu também tenho que ter a referência Many-to-Many usando o Mapped By, ou seja, esse campo turmas está mapeado com esse campo aqui da classe turma. Beleza? Se eu mudar esse nome aqui, por exemplo, para alunos com 2S, eu tenho que vir aqui e mudar para alunos com 2S, senão ele não consegue fazer o mapeamento correto. Beleza, pessoal?
Então, vamos dar uma executada nesse projeto aqui para você ver como que está ficando. Na próxima aula eu vou dar uma passada geral com você sobre o código completinho com o JPA, tá joia? Então vamos lá, vamos executar ele aqui, ó. Então olha só, eu tenho aqui o meu cadastro de alunos, tá usando o JPA Hibernate. Eu tenho aqui o meu cadastro de professor. Eu tenho aqui o meu cadastro de funcionário. Uma coisa interessante que é bom a gente falar aqui, que até para você ver as aulas anteriores, tanto o funcionário, quanto o professor, quanto o aluno estão herdando de pessoa. E o JPA Hibernate nós estamos usando a estratégia de herança joined, ou seja, eu crio uma superclasse, né, uma tabela chamada pessoa e funcionário, aluno e professor guardam a chave estrangeira para a pessoa, tá? Essa, para mim, é a melhor estratégia dentro das formas normais, tá? Tem aqui também o cadastro de disciplina, cadastrei 4 disciplinas aqui só de exemplos, e o turma, que é onde eu queria chegar, que é onde nós estamos usando o N para N. Então aqui, olha, ficou bem legal, criei 3 turmas aqui, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e vamos pegar uma turma aqui qualquer, vamos pedir um novo, né? Vou criar aqui uma nova turma, turma 02, do ano 2023. A disciplina, eu clico aqui, estou usando aquela técnica do diálogo, né? Que eu abro a tela do diálogo, capturo a informação que é a disciplina que eu quero e trago para cá. Então, vou falar aqui que eu estou usando estrutura de dados 1 e adiciono ela na minha turma. Vou adicionar o meu professor do mesmo jeito. Pessoal, aqui eu fiz um filtro, tá? Então, se eu começar a digitar aqui, ó, José, ele filtrou ali, tirou o João Paulo, tá? Então, vamos lá, adicionar. Colocar um horário aqui, eu coloquei uma string, tá? E aqui eu vou adicionar os meus alunos, ó. Vou adicionar o Guilherme, vou adicionar o Diego e assim por diante. Eu vou salvar essa turma aí, beleza? Então ele criou aqui para mim a turma Estrutura de Dados e Algoritmos 1, professor Zé Rui, aluno do total de 2 alunos, beleza? Então ficou bem legal, por quê? Porque aqui, ó, eu posso ter, ó, tanto é que o Guilherme está aqui nessa turma, né? E se eu não me engano, ele está aqui também, ó, na outra turma, N para N, tá? E aí, você viu, né, que uma turma tem vários alunos, beleza? Então, assim, a gente fecha todo esse modelo, essa modelagem, com esse projeto que ficou também didático, mas agora ele está totalmente focado usando 100% JPA Hibernate e que na próxima aula a gente vai dar uma passada geral, catando cada ponto aí com você. Beleza, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha pra gente, compartilha com seus colegas e até a próxima, pessoal. Um abraço, valeu!